A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, satisfação enorme de poder estar aqui retornando com vocês com mais um vídeo, aqui trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. A palavra de hoje, amados, eu quero falar sobre a pedra angular. A pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas, em primeiro lugar, você que está chegando pela primeira vez, peço que vocês se inscrevam aí neste canal. Este canal tem por título Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Porque o motivo deste nome é porque quando você conhece a verdade, que é Jesus Cristo, Ele te liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Salmos 118, versículo 22 e o 23. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter como base este versículo, que é muito importante para o nosso estudo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, a cidade de onde você está assistindo. Louvado seja o nome do Senhor, para mim poder mandar aí um abraço para você, para o seu estado, para a sua cidade e para a sua família. Amado, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Vocês sabiam que sem vocês eu não faria este trabalho? Eu faço esse trabalho porque vocês estão aí conosco, conectados todos os dias, nos acompanhando e comentando e compartilhando nossos vídeos. E isso tem sido muito importante porque tem chegado do outro lado do país aí, né? Em vários países aí. Eu quero mandar um abraço para todos vocês. Não vou falar o nome de nenhum aqui para não cometer erros, mas que vocês estão assistindo aí, vocês estão ouvindo, vocês sabem que eu estou falando de você. Um forte abraço para todos vocês. Eu agradeço imensamente, né, de coração, por vocês estarem aí nos seguindo e compartilhando os nossos trabalhos. Vamos lá para o capítulo de Salmos 118, versículo 22 e o 23, que diz assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amados, lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 42, o Senhor Jesus Cristo, ele reforça aqui, falando para o pessoal ali, né? Ele fala assim, ele repete: louvado seja o nome do Senhor, para aquele povo, os lavradores maus, né, que mataram os enviados, que aquele senhor, dono de uma vinha, que é de um proprietário que plantou uma vinha e secundou-a, né, e arrendou ali para um povo, e depois mandou que seus funcionários fossem pegar seus frutos, e eles o mataram, apedrejaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 21, versículo 42, que nos diz: disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Jesus falando dele próprio agora. Lá o salmista está indicando Jesus aqui para o Novo Testamento, e aqui Jesus, o próprio Jesus, já está falando dele mesmo, né? Que a pedra que os edificadores haviam rejeitado, essa se tornou a pedra angular, né? Ele fala: o Senhor fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então aqui Jesus, ele cita em Mateus, né, 21 e 42, que o que o salmista lá tinha, né, falado lá no Salmo 118, versículo 22 e o 23. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vamos um pouco correndo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, que nos diz assim: ele é a pedra. Aqui já é Pedro e João, né?
quando eles ali operam um milagre na porta formosa do templo, né, a porta chamada Formosa, Pedro e João, lá no capítulo 3 de Atos, e aqui agora no capítulo 4 eles estão dando aqui o discurso, e Pedro, ele por sua vez levanta a sua voz e fala, falando de Jesus ali para aquele povo que rejeitavam a palavra, que rejeitavam os feitos de Pedro e João. Aí ele fala, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Aí o versículo 12 ele fala, e nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome, né, há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui ele já está mostrando a pedra angular, louvado seja o nome do Senhor, que é Jesus Cristo. Pedro fala, né? Pedro fala que nós somos, louvado seja o nome do Senhor, pedras vivas, e aqui Pedro, como pedra viva, ele está aqui também agora, tentando edificar este povo que estavam lhe causando mal, que estava fazendo mal para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, e nós indo lá para Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, que vai nos dizer assim, vejam só, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Olha só, louvado seja o nome do Senhor, o que aqui Paulo está falando para mim e para você hoje, já que fala lá que nós fomos edificados, né, pela doutrina dos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo ele está edificando aqui, né, falando que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos crescendo para templo santo do Senhor ou nós estamos regredindo? Ao versículo 22, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Né? E nele, em quem? Em Jesus, na pedra angular, nós somos edificados bem juntamente, né? Somos edificados para a morada, louvado seja o nome do Senhor, para a morada de Deus no Espírito. Olha, você é morada do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, amados irmãos, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, nos diz o seguinte, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí Jesus, o próprio Jesus Cristo fala em João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me amar, que eu sou a pedra angular, quer dizer, se alguém me amar, o Pai o amará, certo? Se alguém me amar, o Pai o amará, e viremos e faremos nele moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, se alguém me amar, guardará a minha palavra e o Pai o amará, porque você está guardando a palavra do Senhor Jesus. Então, o Pai o amará, porque o Pai ama aquele que obedece ao Filho. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele o ama e viremos para ele e faremos nele morada. E aqui, Paulo, ele fala que nós somos morada do Deus eterno no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é santo. E o versículo 16 ele fala, não sabeis vós que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos moradas, bem justamente edificados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amados, aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3 ao 8, vai nos dizer assim, vejam só. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, que está falando de Jesus, já que você provou que Jesus é bom, chegue para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Rejeitada pelos homens. Quando Pedro fala isso, amados, nós vemos que Jesus ele já foi rejeitado pelo próprio povo seu, né, que é Israel. Ele veio para o que era seu, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí o versículo 2 vai dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Pedro vai dizer assim, vós também como pedras vivas, olha, então você é pedra viva, ouça isso no nome de Jesus, vós também como pedras vivas, sois edificados, você vê que aqui ele fala no plural, né, pedras vivas, já não está falando aqui só da pedra angular, não. Está falando de nós. Sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós somos pedras vivas, nós temos por obrigação de estar edificando outras vidas. Mais para frente nós vamos ver aí, né, a função de cada um de nós, que é consolar e edificar as pessoas. Versículo 6. Pois na Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, que é Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Certo? Então, essa pedra é Cristo. Quem crer em Jesus não será confundido. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Veio para o que é seu, vocês não receberam, mas todos quanto creram, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok. Versículo 7. Ora, para vós os que credes, casa, né? Para creres, essa pedra é preciosa. Para você que crê, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina. Quer dizer, então eles tropeçam porque está na esquina. Eles não creem, então tropeçam na própria pedra angular, que é Cristo. Versículo 8. E a pedra de tropeço e rocha de escândalo, né? Então eles tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que o que também foram destinados. Ouça isto no nome de Jesus. Amados, devemos tomar muito cuidado para nós não tropeçarmos nesta pedra. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa pedra, né, no sonho de Nabucodonosor, né, é o juízo divino. Como diz Daniel, capítulo 2, versículo 34, estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Aí o versículo 35 ele diz, Daniel falando, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua fez-se um grande monte e encheu toda a terra. Então, amados, esta pedra, ela é Cristo, né? Se a pedra, ela encheu toda a terra, quem é que ocupa toda a terra, todo o globo terrestre, todo o lugar, em todos os lugares com a sua onipresença?
é Cristo. Então essa pedra é Cristo, né? Falando de pedra angular, você vê que esta pedra ela veio e esmiuçou a estátua e fez aquela coisa toda, porque Cristo, amados, ele é essa pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 45 do mesmo capítulo 2 de Daniel diz: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A gente vê aqui que são coisas, essa mensagem aqui que Daniel está revelando para o rei, coisas escatológicas, para o futuro, ou seja, no nome de Jesus. Porque o rei, né, ele se achava grande, se achava imbatível, e aqui Deus mostrou seu juízo, né, contra Nabucodonosor. Irmãos, por isso que lá em Mateus, voltando lá em Mateus, capítulo 21, ok? Capítulo 21, versículo 44, vejam só o que é que diz o próprio Jesus Cristo, certo? Isso aqui não são palavras minhas, são as palavras do Senhor Jesus Cristo, ok? Mateus 21, versículo 44, Jesus falou assim: aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Vocês entendem aqui, amados? Dá para entender, né, a proporção desta pedra caindo sobre um desobediente, sobre alguém que rejeita, sobre alguém que não quer saber da palavra de Deus e despreza. Ela se torna em pó, amados, certo? Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará. Quer dizer, se você tropeça, é a pedra de esquina, para quem é desobediente, lá na esquina, que nós lemos agora, quase agora. Então a pessoa vai e tropeça, se despedaçou todo, mas ele se arrependeu, o Senhor vai lá e conserta. Porque está despedaçado, né? É só juntar os pedaços e refazer. Mas aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Agora vocês juntam na pazinha lá com a vassoura um monte de pó, vê se dá para fazer alguma coisa, vê se dá para refazer um vaso que quebrou e virou pó. Quando ele está em pedaços, talvez ainda você possa colar, possa fazer alguma coisa e recuperar. Mas depois, né, depois que ele vira pó, fica difícil você fazer um vaso igual, idêntico àquele lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós cair, amado, e se arrepender, ele nos sara. Porém, se ele cair sobre nós, é perigoso não termos mais solução, não ter mais conserto. Ouça isso no nome de Jesus. Quando ele vem cair sobre alguém, quando essa pedra angular vem cair sobre alguém, é porque o negócio já está muito avançado e acabou, certo? Aí pode se cumprir em nossas vidas o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. O versículo 6 ele fala: lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata. Olha só, vejam só, antes que se cumpra isso aí que aconteceu com Nabucodonosor, antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Aí o versículo 7 diz, fechando aqui: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Certo? Então, é muito perigoso deixarmos com que esta pedra venha cair sobre nós. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é melhor nós nos voltarmos, nos arrependermos, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos sare, para que o Senhor nos refaça, porque depois que virar pó, volta à terra como era. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, né, que é a pedra provada, lá em Isaías, capítulo 28, versículo 16, né? A gente vê que Cristo ele é a pedra provada. Né? Para os desobedientes, Cristo também é uma pedra de tropeço, né? Como diz em 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 7, fala: ora, para vós os que credes, essa pedra
nós lemos quase agora, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal pedra de esquina. Aí o versículo 8 ele diz, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, né? Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado para que esta pedra não venha ser para nós uma pedra de tropeço, para que ela não venha cair sobre nós e nós se desfizer em pó. Pedra aqui nas mãos de Josué, queridos, e de todo Israel ali, serviu para tirar o pecado do meio da congregação, né? Josué capítulo 7, versículo 25 e versículo 26, o Acã, quando cometeu aquele pecado, escondendo coisas proibidas, né, no meio das suas bagagens lá, e Israel começou a perder as guerras, e Deus revelou para Josué com quem que estava o pecado, e ali as pedras ali que eles pegaram, serviu para tirar Acã, né, do meio daquela congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós podemos apresentar ao pecador a pedra angular, que é Cristo, e eles voltarem, se arrependerem, né, e ter uma nova vida daí para frente. Mas naquela época era olho por olho, dente por dente. Acã foi morto, foi feito um montão de pedras ali sobre ele, porque pecou. Israel pecava, né, perdia a guerra por causa do seu pecado. Então, amados, devemos tomar muito cuidado quanto à desobediência, para nós não tropeçarmos nessa pedra e essa pedra não vir cair por cima de nós. E em Mateus capítulo 21, versículo 35, essa pedra serviu também para matar os enviados pelo proprietário da plantação, né, como nós já falamos aqui agora, de uma vinha. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 10, versículo 31, Jesus estava falando que era o bom pastor e tal, o bom pastor dava vida pelas ovelhas e tal. Aí ali eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, né? A gente vê que Jesus até saiu, foi para outras terras lá, para não ser apedrejado naquele momento, porque não era a hora dele ainda partir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve que sair, mas eles pegaram pedras para matar a pedra, né? Para jogar a pedra comum na pedra angular, que é Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Aí nós vemos também Estevão, lá em Atos, né? Capítulo 7, versículos 58 e 59, que eles pegaram em pedras, né? Mataram Estevão a pedradas. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Pedro estava edificado na rocha angular, na pedra angular, que é Cristo, e através daquela morte, você vê que até Paulo, quando se converte, Saulo, ele comenta sobre isso aí, né? Ele se arrepende por ter, né, cometido toda aquela atrocidade lá com Estevão, ter prendido, ter permitido matá-lo. Ele fala sobre isso aí também, quer dizer, Estevão estava edificado na rocha angular, que é Cristo, e ele também, como pedra viva, como disse Pedro, também edificou a vida de outras pessoas, mesmo na sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que é que estão fazendo com você, se estão te apedrejando, se estão te jogando pedra, né, te colocando no fundo do poço, né, te jogando pedra. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, aproveite essas pedras, esses entulhos, essas coisas que estão jogando em você, para sair do fundo do poço. Faça como a ilustração do cavalo, né, de um cavalo velho de um fazendeiro. Conta a ilustração que um cavalo de um fazendeiro, o cavalo era muito bom, mas ele ficou velhinho, já não estava, né, cumprindo as suas tarefas como deveria ser cumprida e tal, e ele caiu no buraco e o fazendeiro achou por bem de não lutar para tirar aquele cavalo de dentro daquele buraco. E agora ele chama seus empregados, começam a jogar em pedras, entulhos, terra, naquele buraco, e cada pedrada, cada coisa que ele jogava, o cavalo se balançava, jogava para debaixo de si aquelas pedras, aquelas coisas. Na medida em que aquelas pedras iam descendo, o cavalo ia subindo, jogava mais, o pessoal ia, né, e o intuito deles era aterrar aquele cavalo ali e ele ficar lá mesmo morto. Mas o cavalo tirava força,
de onde não tinha, sacudia o seu corpo e a pedra ia ficando por baixo dele e ele ia ficando por cima. Jogava mais, ele sacudia, a pedra ficava por baixo, ele ficando por cima, até que aos poucos ele saiu do buraco. Então, quanto mais pedrada que atirar em você, quanto mais calúnia, quanto mais coisas que atirar em você, faça como o cavalo, sacude, sair de lado e passa por cima, e aquilo vai te levantar, vai te dar uma força enorme e você vai sair do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite as pedradas para você crescer, para você sair do buraco, para você sair do poço. Uma crítica construtiva, uma crítica muitas vezes pode ser construtiva para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Enquanto alguém pensar que a crítica dele vai te derrubar mais, vai te levantar, porque são as pedradas que vai ficar por parte de você e você vai subindo cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai vencer na vida. As pedras também, amado, elas servem para atacar. A gente vê Simei, a gente vê Simei, que era da linhagem da casa de Saul, ele ataca Davi com pedras. Você pode ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 6 e o versículo 13, Então a gente vê que Davi não se importou com essas pedradas de Simei. As pedras serviu também para castigo divino contra Gibeon, Josué 10, versículo 11, eles morreram mais com as pedradas enviadas por Deus, do que os que Israel matavam, com as espadas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, Deus usa pedras para castigo divinos, para aqueles que muitas vezes querem ver o seu fim, quer ver, aí Deus vai lá e aqui a gente sabe da história aqui que Josué estava lá com aquele povo lá em Gibeon, e o rei de Gibeon, ele atacando ali, tudo mais, e Deus foi lá e fez chover pedras e acabou com aquele povo. Agora você imagina, falando daquele pedra comum, agora você imagina Cristo, a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Pedra também, amados, serviu para Deus danificar as cidades fortificadas dos moabitas, lá em 2º livro de Reis, capítulo 3, versículo 18 e o versículo 19. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não há cidade fortificada, não há nada que Deus não possa destruir. Aqueles que pensam que é mais forte do que você, que vai te vencer e vai te acabar com você, ouça isso no nome de Jesus. Não é nada para Deus. Deus, quando ele desce com o seu juízo sobre a vida de alguém, amados, é para que a pessoa saiba que há um Deus no céu. A pedra também, que Cristo serve, a pedra, louvado seja o nome do Senhor, que é Cristo, serve até hoje para edificar casas espirituais, como nós já vimos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Então, esta pedra é Cristo e serve para edificar casas espirituais. Cristo é a pedra angular. E serve até hoje para edificar nossas vidas espirituais e outras vidas aí que ainda irão se converter. Então, a função da pedra na construção, irmãos, é dar estrutura na obra, aumenta a resistência, a compressão dos elementos, e os protege do desgaste e tudo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a função da pedra. Ele te dá estrutura. Cristo é a pedra angular, ele te dá estrutura, louvado seja o nome do Senhor, aumenta a sua resistência, a compressão, louvado seja o nome do Senhor, os elementos, os que vierem contra você, Cristo te dá estrutura para você passar e te protege do desgaste do dia a dia. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7, Mateus 7, versículo 24 e 25, diz o seguinte, que os que constroem a casa sobre areia, louvado seja o nome do Senhor, e aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor. Quem constrói sobre a rocha, vem as tempestades, vem tudo, mas você está resistente, a pedra angular te deu estrutura e você está firme em Cristo Jesus. Ouça isto no nome do Senhor. Pedra serve para enfraquecer o inimigo e tapar as fontes de águas deles, dos moabitas, lá em segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 25. Quando os inimigos estão se fortalecendo, você sabe que tem água,
à vontade, para eles beberem, para eles se fortalecerem. Então eles pegam aquelas pedras e entulham aqueles poços lá para que falte água para eles, né? Para que eles possam enfraquecer. Porque quanto mais o inimigo se fortalecer, mais chance para ele vencer. Então a pessoa tem que ir justamente na veia, no local onde pode enfraquecer o inimigo, o adversário, e ele perder a batalha. Então pedra também serviu para escrever as leis, né? Conforme Josué capítulo 8, versículo 32, foi escrita ali a segunda cópia da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que a função da pedra é magnífica. Aí nos diz uma lenda, né, uma lenda árabe, ensina que quando um amigo nos ofende, devemos escrever na areia para que o tempo apague. Mas quando um amigo nos salva, devemos gravar em pedras para sempre lembrar. Ouça isso no nome de Jesus. Então aí fala que dois rapazes iam andando e dois amigos, um amigo íntimo, aí um fez uma coisa lá, bateu no outro amigo, bateu mesmo bastante, aí ele foi lá e escreveu: hoje o meu melhor amigo me bateu. Aí caminhando mais na frente, aquele amigo que tinha apanhado ia morrendo, afogado, alguém foi lá, o amigo dele foi lá, aquele que havia batido, e tirou ele da água. Aí ele escreveu em pedra: hoje o meu melhor amigo me salvou, na pedra. Aí ele falou: porque quando eu te bati, você escreveu na areia que eu te bati, e agora eu te salvei, você escreveu na pedra. Você quer coisas ruins? Nós temos que esquecer. O vento vai apagar, as ondas vai apagar, mas aqui na rocha nem o tempo vai conseguir apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, guarde o bem que você tiver para a sua vida. O altar, amados, meus queridos irmãos, o altar deveria ser feito com pedras brutas, não com pedras lavradas, ou seja, pedras lavradas trabalhadas, né? Você pode ver lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 25, em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 5 ao 7. Ouça isso no nome de Jesus. Estou correndo um pouco aqui para não ficar muito tempo, não ficar muito longo esse trabalho aqui para você estar assistindo aí. Com pedra nas mãos, né? Nas mãos de Elias, ele fez um altar diante dos profetas de Baal. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 31 e o versículo 32. Deus, ele cerca o caminho do homem para que ele volte ao Senhor. Lamentação, capítulo 3, versículo 9, né? Deus cercou ali o caminho dele com pedras, e versículo 9, versículo 20, versículo 21, 22, 23, por ali. Então, pedra serve também para gravar nomes, né? Conforme Êxodo 28, versículo 9 e 11, e Apocalipse também, capítulo 2, versículo 17, que diz: a quem vencer darei o maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão a que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pedra também serve para memorial, né? Conforme Êxodo 28, 18, Êxodo 39, 7, Josué 4 e versículo 3. Pedra também serve para ornamentar. Se tu és pedra vivas, você serve para ornamentar. Êxodo 25, versículo 7, Êxodo 31, versículo 5. Pedra, né, como nós sabemos, serve também para atirar com fundas, né? Segundo o livro de Crônicas, 26, versículo 14. Pedras servem para serem usadas como joias também, né? Para enfeite de coroas de reis, por exemplo, tal. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 30. Também serve para fechar a boca da cova dos reis de Gibeon. Josué, capítulo 27, capítulo 10, versículo 27. Pedra também serve como testemunho, né? Gênesis 31, versículo 44 e 45, que ali aquele acordo que fizeram ali Labão e Jacó, né? Então foi com pedras que eles fizeram ali aquele voto e serviu de testemunho aquelas pedras que eles puseram ali. Pedra na mão de Davi, irmãos, e virou arma, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40 e o 49. Ele pega ali 5 pedras lisas lá do ribeiro,
Louvado seja o nome do Senhor. E essas 5 pedras, eu quero dizer aqui para você, tem um significado importante, né? Porque o nome de Jesus tem 5 letras e essas 5 pedras simbolizam cada letra, né? Primeira pedra, justiça, né? O J, justiça, eterno. Terceira pedra, Salvador. Quarta pedra, que é a letra U, único. E quinta pedra, Senhor. Então fica assim: justiça, eterno, Salvador, único, Senhor, né? Jesus Cristo. Foram 5 pedras, e aquela que Davi pegou e atirou no gigante lá, com certeza deve ter sido a justiça, foi a justiça divina, porque ele veio desafiando e amaldiçoando o Deus de Israel, e então ele se deu mal. Ouça isso no nome de Jesus. Pedra nas mãos de Jacó também vira travesseiro e altar, conforme Gênesis 28, versículo 10 ao 18. Então ele fez ali como travesseiro, e quando ele teve aquela visão da escada subindo, os anjos subindo e descendo, dia seguinte ele erigiu ali com aquela mesma pedra um altar ao Senhor e derramou óleo ali sobre ela e tudo mais. Então, nas mãos de Josué, serviu de memorial para sempre, conforme diz Josué capítulo 4, versículo 3 ao 9, né, quando os filhos perguntassem lá porque o motivo daquelas pedras, né, aquelas 12 pedras lá que ele mandou que os anciãos lá pegassem, os líderes, né, pegassem aquelas pedras, a resposta seria porque Deus, né, por Deus ter dado, ter abrido ali o Jordão, vou sair isso no nome de Jesus, então serviu ali de memorial. E nós com a pedra angular, podemos edificar vidas de pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo mundo, né? O versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, você pode sim construir vidas, louvado seja o nome do Senhor, que você está com a pedra angular na sua vida, que é Cristo, morando dentro de você. Então, quando você vai lá levando essa pedra às pessoas, apresentando essa pedra, você vai edificar vidas para o reino de Deus, vidas espirituais. Aí vem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 ao 15, manda nós edificar uns aos outros, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então nós somos pedras vivas, né? Como Pedro falou, nós lemos lá que vós sois pedras vivas. Então agora você também é pedra viva e está com a pedra viva que é Cristo, a pedra angular, e agora você pode sim edificar e consolar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, levando esta pedra viva que é Cristo Jesus, né? A pedra que os edificadores, né, rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, conforme a leitura que nós fizemos em Salmos de 118, versículo 22. Continue edificando vidas, sendo edificado através da pedra angular e edificando as vidas, louvado seja o nome do Senhor, para que todos possam ir morar no céu um dia. Irmãos, que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estaremos de volta trazendo mais um vídeo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos continuar com aquele trabalho lá falando sobre a idolatria, falando sobre o perigo da idolatria, sobre o perigo daqueles que levam outros a idolatrar, a adorar imagem de esculturas e tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E obrigado por ficar até o final neste vídeo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.